Estamos tendo problemas técnicos aqui, não sei o que está acontecendo. Quando eu chamo as pessoas, a live cai. Salve, Tônio! Vamos ver se dessa vez a gente consegue. Reinaldo também, seja bem-vindo. 2 vezes já que ela caiu, nunca me aconteceu esse evento, mas a gente segue. Pois é, Tônio, caiu a conexão, não sei o que aconteceu. A gente geralmente faz isso só de 2 pessoas, está sendo a primeira vez que eu faço isso a 3. Mas salve, salve Reinaldo, guerreiros do coração, grande experiência, grande coletivo que me ensinou e me ensina muito. Ó, o Matheus chegou, vou chamá-lo novamente. Vamos ver se dessa vez Instituto Matheus já foi chamado. Oi. Eita, Agora vai. que tá vendo? Quais são os anjos e santos que estão derrubando a nossa conexão aí? Pois é, não sei Deixa não. eu ver se o Marco está falando alguma coisa, porque ele caiu. Ah, você me perguntou aqui para chamar, né? Você Pode queria que eu ser chamasse, mesmo. mas pode. Não, não, mas vamos ver, vamos tocar. Vamos Vamos ver ver, se cair, você tenta a chamada aí. entrou a live do meu lado. Encerrou. Encerrou a live. Vamos lá. É, Vamos marcar um. mas, Será que ele entrou? deixa eu botar aqui, já chamei de novo. Já abri de novo, né? Tá. Abri de novo. Mas Hum. o Marco não entrou ainda. É, meu amigo, a internet é assim, Como é que quando é os anjos e os santos? anjos e santos estão derrubando aqui a nossa conexão. Ai, meu Legal. Deus. Vou esperar ele entrar ali. Se cair de novo, aí você tenta abrir Tá. daí. De qualquer maneira, a minha ideia, que eu tenho feito, é, depois de ter terminado, eu salvo ela, jogo no YouTube, mando o Sim, link, claro, mando claro. o MP4 também, para a gente ter o material, né, poder publicar. Sim. Mas vamos Não, ver era mais ali. porque se tivesse alguma dificuldade. Porque uma Sim, coisa assim que às vezes acontece, alguns temas, às vezes eles são meio chamam atenção no traumático. Instagram. Chamam atenção no Instagram. E às Ah, você vezes acha que é isso isso? pode ser. Pode Entendeu? Então tem algumas ser, palavras pode que é bom a ser. gente ver um jeito aí, né? Porque quando a gente escreve dá para Você, mudar os caracteres. você A gente vê. Você falou disso, não me É, ocorreu que isso pudesse já aconteceu tal. comigo antes. É, Que deixa eu eu chamar gosto o de falar Marco. desses temas, né? É, Esses temas mais eu difíceis já eu fiz gosto. algumas lives também É. sobre esse tema, mas não aqui no, não sei se aqui no Instagram, que a gente tem feito mais. Ó, o Marco já está entrando também. Não, aí. Shalom. Agora sim. Caiu a ligação por um momento, mas já está. Já estou de volta. Vamos, né? Afinal de contas, essa é uma ligação longa, né? Que sai aqui do Rio, passa uma escala técnica em Brasília e Tô em São vai. Paulo. Agora tô no Você está em litoral de São Paulo. São Paulo, está visitando teu pai, então é uma escala mais próxima aqui, e vai até no Rio. É, só dando um contexto aqui, eu me lembrei da gente fazer essa conversa quando eu vi um post do Matheus, ou na verdade um cortezinho, falando sobre a morte, né? Achei tão bonito aquilo, de como, de fato, o constelador ele trabalha, né, com a morte do cliente e com a própria morte, Sim. porque é disso que se trata, né? Com muito respeito, a gente acessa um campo. Então, eu queria saudar aí todos que estão entrando, convidar as pessoas, para caso queiram, fazer perguntas e comentários. Eu espero que a gente consiga pegar as perguntas, porque a gente também tem um preço tão ligado aqui na conversa, mas a gente gosta muito dessa participação, agradecer a presença de todos, e passo para o Marco para dar um alô inicial, diretamente de
Lisboa? Lisboa, da região de Sintra. Muito obrigado, Rinaldo. É um prazer, é uma alegria sempre estar contigo nestes momentos e agora com o nosso querido amigo Mateus. Bom amigo que eu conheci, creio que nos conhecemos na Alemanha, não foi? Foi. Alguns anos atrás, numa das formações que fizemos e claro, quando surgiu a ideia de fazer esta conversa com o Mateus, o corpo dá sinais, não é? O corpo salta e a resposta foi um claro sim. E então aqui estamos, não é? E o sim, nós sabemos que o sim é uma palavra, é uma palavrinha pequena, só com 3 letras, não é? Mas que é tão importante. Então eu estou a falar desde Portugal, desde Lisboa, mais concretamente na região de Sintra. Eu desenvolvo aqui trabalho nesta área, não só trabalho de constelação familiar, mas também na área, com este enfoque no trauma. Eu fiz uma especialização aqui ao lado, em Espanha, com um professor que me marcou muito. É um professor que está ligado à terapia de trauma. O nome dele é Bertolt Ulshammer, também é alemão, tem origem na Alemanha. Faz um trabalho muito bom, parecido com o trabalho de Stefan Hausner, que eu sei que há pouco tempo ele esteve aí convosco no Brasil. Então é um prazer partilhar um pouco deste conhecimento e quem sabe, sem ter grande expectativa, poder trazer algum esclarecimento, alguma consciência às pessoas que nos estão a ouvir, sem querer ter a pretensão de ensinar, seja o que for, não é? Manter uma postura de humildade e procurar, assim, numa conversa animada convosco, trazer algo de bom para quem nos esteja a ouvir. Passo a bola para o meu amigo Mateus. Legal. Marco, foi na Alemanha mesmo, né? O Rinaldo também, eu conheci ele na Hellinger, mas eu acho que foi aqui, foi lá em São Paulo, Foi na dia que o formação, Bert né? estava na formação. Não, e o Bert estava, não era? É verdade, Foi. verdade. Anterior ainda. Isso mesmo. E Apresentado pela Mônica. Recomendado pela Mônica, amiga comum. Exatamente. E eu achei muito legal, né, a gente reunir o assunto e saber aí que vocês também gostam tanto de estudar, né, disso. Eu vejo que é uma ciência, é uma arte, né, poder auxiliar as pessoas, porque esse tema, quando a gente fala de trauma, né, é um tema que tem diversos níveis que nós podemos trabalhar e diversos níveis que podem tocar as pessoas, né? Então, eu acho que o que a gente for trazer aqui, que com certeza é a partir da nossa experiência, do nosso estudo, desses anos de trabalho, eu acredito que pode auxiliar as pessoas, sim, né? Eu vejo que essa é uma postura que eu tenho, eu gosto muito de entregar aquilo que eu conheço, eu gosto de falar para as pessoas, porque é um efeito que eu sinto em mim, né? Um conhecimento que a gente pôde aprender faz um efeito na minha consciência que muda a minha postura diante da vida. E quando eu me deparo com algo nesse sentido, isso me dá uma capacidade, um recurso de fazer diferente. E é sobre isso que a gente tem se dedicado tantos anos, e eu acho que esse é o objetivo, né? Fazer uma live assim, para divulgar quem nós somos, o nosso trabalho, mas também para mostrar a eficácia do que nós conhecemos, né? Então, muito honrado de estar aqui com 2 nobres estudiosos e praticantes e práticos mesmo, né? De poderem usar isso. Eu tenho certeza que vocês têm conseguido bons resultados também por aí. É isso, muito grato. Vamos lá, ver o que rola. Legal. Então, esse tema do trauma é muitas vezes visto como uma coisa pesada, né? Uma coisa difícil eu fico tentando olhar para isso a partir, né, de várias perspectivas. Eu estou lá nas escolas públicas num projeto ligado à psicanálise e eles tratam muito, quando a gente está lá com as crianças e adolescentes, principalmente na clínica das psicanalistas, dessa questão de
olhar para o trauma que aconteceu lá na infância e conseguir olhar para ele, no caso da psicanálise, muito através do verbo, né? Através da compreensão, através do discurso, que é um caminho. Eu fiz muitos anos de terapia haitiana. Eu fiz um pouquinho de terapia de psicanálise, mas mais de 10 anos de terapia haitiana, minha praia. E Reich, de alguma forma, também olhou para essa coisa do trauma e levava para o corpo, né? A coisa das coraças, quer dizer, aquela situação muito difícil que a criança viveu na primeira infância, algo que foi praticamente ameaçava a sobrevivência daquela criança, e a forma de superar isso é não olhar para isso. É a coisa que na psicanálise é o recalque, que é uma reação positiva, mas que gera uma certa couraça, né? uma certa armadura, uma reação no próprio corpo que gera repercussões na vida adulta. Né? E o que a gente vê, aí já falando dessa situação das pessoas que eventualmente nos procuram para fazer um atendimento, para fazer uma constelação, né? E que relatam muitas vezes como vivem a repetição de situações que eventualmente podem até reforçar esse trauma inicial. E aí, eu tive esse final de semana agora com o Stephen Hausner, de São Paulo, né? E ele fala do trauma sob uma perspectiva interessante também. Ele, como Matheus, ele é médico, né? E ele fala dessa possibilidade da gente, o ser humano que viveu uma situação quando criança, e aí muitas vezes ele não quer olhar para isso, mas a vida traz outras situações. Às vezes é uma criança que foi agredida, e aí ela acaba, quando mais adolescente, se envolvendo em situações que ela é agredida. Se é uma moça, muitas vezes ela foge desse tipo de situação, mas quando vai ver, entra numa relação que a princípio parece amorosa, vira uma reação também com agressões, então vai se retraumatizando. E ele fala dessa coisa do excesso da informação. Lá pelas tantas é algo tão excessivo que vai fazendo a pessoa meio que se embotar e não conseguir fazer uma reação saudável. Né? A constelação, ela, de alguma maneira, ela abre a possibilidade da gente, com muita humildade, tentar ajudar a pessoa a primeiro olhar para esse trauma, né? Olhar para essa situação que tanto a aflige. Né? Eu colocaria, já sem me alongar muito, que eu queria ouvir o Matheus também sobre isso, que eu sou mediador de conflitos. Né? Eu também tento, nesse meu olhar de constelador, muitas vezes buscar ajudar o cliente, primeiro num processo de autoconhecimento, entendendo que a superação desse trauma não depende do outro. O Matheus tem um trabalho aí de como superar os traumas, mas o ponto de partida do mediador é isso. Você supera o conflito independente do outro. Né? Você tem uma postura, você não vai mudar o outro, mas você, às vezes, dá limite, às vezes você escuta, você vai para o diálogo. Se não tem diálogo, você se despede, mas a solução disso é individual, a solução disso é da pessoa. E muitas vezes a questão do trauma, também olhando sob essa perspectiva mediadora, pode ajudar a gente a ser um caminho do meio também, porque muitas das vezes aquela pessoa que, vamos manter esse exemplo da violência, ela sofreu uma violência, então ela tem uma tendência a se encolher, a não reagir, ficar nesse extremo. Muitas vezes, às vezes por um processo terapêutico, às vezes por ajudas de outras ordens, ela vai para o outro extremo, de ser muito agressiva. E isso também não necessariamente é um caminho que vai buscar uma solução. Então, a gente também, na constelação, tenta trazer as possibilidades daquilo que o Stephen Hausner falou de respostas criativas. Existe uma resposta padrão, que é aquela que a gente aprendeu quando traumatizado, enquanto criança, aquela resposta que a gente faz meio que inconsciente, que a gente tende a repetir. Mas o trabalho terapêutico, seja da constelação, seja da psicanálise, seja de outra abordagem terapêutica,
busca não só olhar para essa causa do trauma, mas tentar mostrar para a pessoa que existem formas não padronizadas de reação, formas criativas. E aí ele fala de uma superação onde você cria uma dimensão nova de tempo e espaço, que eu acho que é um conceito muito legal também, mas eu não quero falar disso agora, que eu já falei muito. Eu passo a bola para o meu amigo Matheus para a gente ir tocando. Vai, tá bom. Olha, eu acho muito interessante isso aí. Uma das coisas que me chamaram a atenção disso tudo que você está dizendo, Reinaldo, que assim é uma base que eu uso no meu trabalho, foram coisas que o Bert descreveu. Porque eu vejo que, apesar da gente ter essas diversas abordagens de como acessar, como auxiliar as pessoas, e são muito úteis e muito funcionais, existe um aspecto que sei lá, isso pelo menos fez sentido para mim do que o Bert descreve, e eu não vejo ser muito explorado, que é justamente essa fala que você começou dizendo, que você me viu falando, e é ouvir do Bert isso. Né? E a gente tem que estar sintonizado com a morte do cliente e com a nossa morte. E muitas vezes no trauma, em última análise, se trata disso. Mas ele foi mais longe ainda, porque ele percebeu, é muito legal, eu gosto de falar isso para as pessoas, porque para mim foi uma sacada genial. Porque ele percebeu que todo trauma se trata de uma separação. Nós começamos com a separação da mãe, no momento do nascimento. Olha só que coisa interessante, porque a gente começa a vida através da concepção, que é a união de duas partes. E a partir daí, a vida se trata de separação e união. Esse tempo todo isso acontecendo. E toda vez que algo se separa, acontece essa separação. E a separação nada mais é do que pequenos treinamentos ou pequenas mortes que a gente vive. Então, por exemplo, quando a pessoa nasce a partir da mãe, que é um trauma natural, né, mas acontece algumas coisas, e a gente chama de parto aqui no Brasil, e eu imagino que em Portugal também, né? Igual, é. Igual. Deixa só fazer, não te esqueças de onde vais, favor. Matheus. O nosso amigo Tónio pediu precisamente para nós falarmos sobre o trauma necessário, o parto e as suas consequências. Pronto. É um ponto. Força, tá força. vendo? Continua. Legal. Então, é isso. Esse é um primeiro. E a gente chama de parto porque é isso. Muitas vezes ocorre um risco de morte. Né? A mulher percebe isso. Puxa, não vou aguentar, vou morrer. Então, é um trauma natural, é um trauma que acontece, é um trauma necessário, como o Tony escreveu, como você bem lembrou. E isso tem repercussões, e é a partir disso que muito da vida se pauta, do que acontece a partir dali. Porque é a partir de quando a vida realmente começa, onde a gente começa a criar a individualidade do ser. É muito interessante isso. Então, a gente pode perceber, e vocês podem, vocês que eu digo, não vocês meninos, mas todas as pessoas que estão ouvindo, podem examinar que tudo aquilo que a gente percebe como separação, a gente entende como um certo trauma. Bateu, algumas células morrem. Machucou, algumas células se dividem. Morrem. Nasce um irmão, é um trauma, porque a mãe se divide para uma nova mãe. Então, vocês podem pesquisar e sempre, no fundo, se trata de uma divisão. Acontece um trauma violento, há uma separação, inclusive, dependendo da força e da profundidade do trauma, há uma separação, inclusive, da própria identidade da pessoa. A pessoa começa a questionar quem se é porque ela se sente fragmentada, despedaçada. Então, a gente pode olhar isso por diversos níveis. E por que a constelação fica tão funcional nesse sentido? Porque a constelação, na sua essência, é reconhecer aquilo que é. Sim, foi isso. E quando surge a possibilidade de utilizar e aplicar as ordens do amor, ela une o que estava separado. E aquilo tem um efeito na alma e, consequentemente, um efeito na pessoa em diversos níveis do ser. Então, isso que você está falando, Reinaldo, eu entendo dessa forma mesmo. E acho que a base da abordagem é justamente essa. É olhar onde está a separação e ver. É possível
possível encontrar amor ali. É como se a gente se tornasse um minerador e encontrar uma pepita preciosa dentro disso, sabe? E vejam, eu acho isso uma sacada muito interessante, porque corriqueiramente na nossa sociedade a gente atrela a palavra diabólico, que vem de diabolos, aquele que separa. Aquilo que é mal é o que separa. E tudo aquilo que a gente entende como bom é o que une, é o de Deus, é o que faz a gente pertencer, é o que por onde a vida se propagará. Então essa é uma das bases que eu uso dentro do meu trabalho, que para mim eu aprendi com o Bert mesmo, né? E aí, o que vocês acham? Fala aí, Marcão. É muito bom termos começado a conversa por aqui, pelo parto, né? Falar bastante do parto. E eu lembrei, o Tónio falava aqui, perguntava para falarmos de consequências, e eu recordei de algo que aconteceu comigo mesmo. Eu, durante muitos anos, e isso ainda acontece, eu tive sempre algum receio de espaços fechados, nomeadamente de elevadores ou esse tipo de situações. Então, para mim, a consequência foi benigna. Eu, como não gosto de usar o elevador, eu vou pela escada, não é? Mas não é? Fazendo aqui um pouco de piada, um pouco de graça, qual era a origem disto? Precisamente o que sucedeu no parto. Então eu demorei algum tempo e custou algum trabalho para chegar à origem. Porque, na verdade, quando eu me aproximava de um elevador, fosse num hotel, fosse numa empresa onde eu trabalhei, o meu corpo, todo o meu corpo me assinalava que eu estava a aproximar-me de uma situação de perigo. E a partir de certa altura eu comecei a questionar-me, mas porquê isto? Porque aparentemente não havia nenhum perigo, não havia nenhum problema, não é? As pessoas entravam e saíam do elevador, iam para o piso que queriam, voltavam a baixar, não é? Uma utilização normal, não havia nada de extraordinário e, contudo, eu sentia-me em perigo quando me aproximava do elevador. Então, quando faço essa avaliação e vou até o momento do meu nascimento, na altura, felizmente, a minha mãe estava viva, ainda me pôde dar esse feedback. Ela então contou-me que o parto foi muito prolongado, demorou muito tempo. E eu nasci já cianótico, ou seja, já com bastante falta de oxigênio, e então toda aquela experiência ficou marcada no meu corpo, e naturalmente que esta memória celular ficou registada no meu corpo. E claro que eu, sem perceber, sem tomar consciência, até chegar ao ponto de analisar isso e de fazer perguntas, não é? Porque uma das grandes aprendizagens que temos quando entramos neste caminho é que é preciso fazer muitas perguntas, não é? Mas também ter cuidado, porque há limites para as perguntas, ok? Estabelecer aqui aí um ponto. Então, quando eu tomo consciência que este medo, este sentimento que tomava conta de mim quando eu passava por estas situações, vem daquele ponto de partida, daquele evento original, o que é que permitiu? Permitiu-me acalmar esta sensação, esta emoção dentro de mim para um patamar de segurança, para um nível de segurança. Agora podemos perguntar assim, mas quando te aproximas do elevador já não sentes medo? Sinto, mas agora já estou um bocadinho mais tranquilo com isso. Já entro mais tranquilamente, se estiver cansado já não vou pela escada, não é? Então isto é uma forma alegre de falar de uma consequência de algo que se passou, neste caso, no momento do parto. Mas o trauma, aqui em Portugal, sobretudo, eu tenho trabalhado com muitas pessoas que ainda vivem os traumas da guerra, que é outro tipo de trauma, não é? Normalmente os traumas, quando falamos de trauma, e vocês já falaram sobre isso, tem muito a ver com a confrontação com a morte, com a nossa própria morte e nossa própria mortalidade, ou quando presenciamos que alguém morre à nossa frente, mesmo que seja um desconhecido, um acidente, ou seja, o que for, não é? Ou um membro da nossa própria família que parte. Então, aí, se nós temos algum evento traumático na nossa vida, pode ser amplificado por essa situação pela qual nós estamos a passar. Se há uma coisa que sabemos é que quando se dão esses eventos traumáticos lá atrás na nossa infância e nós ficamos com um sentimento muito forte, uma emoção muito forte, né? Nós sabemos
que este tipo de emoções, elas não têm, são atemporais. Quando eu vou para aquele momento no presente, eu vivo aquela situação outra vez, através daquilo que sinto do meu próprio corpo, não é? Então, como abordar isso em situações como as que às vezes passam por mim, que tem muito a ver com... e agora estamos a viver uma guerra aqui perto, de onde eu não é ao lado de Portugal, mas não é assim tão longe, não é? São 3.000 quilómetros. Não é assim, se nós pensarmos num país como o Brasil, que é um país continente, não é? 3.000 quilómetros não é quase nada. Então, passam por mim situações e, sobretudo, pessoas que têm ainda alguns traumas que vêm da sua experiência com a guerra. Eu próprio nasci num país que estava em guerra, na altura, não é? Que estava a lutar para se tornar independente, e a minha família passou por todo esse processo. Então, por um lado, há uma certa capacidade natural de entender estes processos, por outro lado, é também interessante ajudar pessoas que passaram por este processo. E tem muito a ver com as experiências da guerra, aquilo que se passou, o que as pessoas viram, muita coisa que não pôde ser manifestada e que não era falada, não é? E que não pôde ser colocada para fora. E, nesse sentido, esta abordagem e este trabalho que nós realizamos, quer com a constelação familiar, quer aplicando também alguns conceitos desta área mais ligada à experiência somática, são muito úteis para ajudar as pessoas que, neste caso, que me procuram, de alguma maneira, acalmar este vazio que têm dentro de si e procurar compreender, ganhar consciência da situação pela qual passaram. Isso é preciso, pela minha experiência, sempre ter muita cautela, muito cuidado, porque um processo mal conduzido pode ampliar a situação pela qual a pessoa está a passar, ao invés de ajudar ou de contribuir para, vou dizer assim, com uma reserva para a cura daquela pessoa. Até retraumatizar, né? Retraumatizar, é isso mesmo. Se não houver esse cuidado, e é preciso dar passinhos de bebê quando estamos a tratar estes assuntos, passos muito pequeninos, passos muito no ritmo que vou dizer, entre aspas, o cliente permite, e, de alguma maneira, permitir que o controle esteja do lado de quem apresenta a questão. Que a pessoa possa estar em cada momento conectada e decidir se quer ir um pouco mais além ou se já é suficiente. Isso também é um papel muito importante do trabalho que nós realizamos enquanto facilitadores. Estar sempre, sempre atento até que ponto a pessoa que está connosco pode ir. E ir sempre, e aqui, pelo menos no trabalho que eu faço, não é um trabalho feito tão em silêncio quando se trata de trauma, não é? Porque a constelação familiar, nós sabemos que evoluiu, e sobretudo com Humberto, para um processo que é feito mais em silêncio, não é? Não há tantas trocas, nem tantas... O Humberto, ele próprio dizia, não gosto de histórias, não é? Não me contem histórias, não é? Mas é quando, pelo menos nesta abordagem, é preciso falar um pouco. Quanto baste, não muito, quanto baste. E agora chuto, já falei muito, eu quando me entusiasmo passo a palavra aqui para o meu amigo Rinaldo dar continuidade. Obrigado, Marco. É muito bom tentar reagir aqui ao que vocês falaram, né? O Tônio falou dos partos necessários, e o Matheus comentou dessa lógica de que as uniões são positivas e as separações, às vezes, não tanto, né? E é interessante porque essa é uma lógica presente, né? De novo, eu nesse lugar de mediador de conflitos, eu tendo a olhar como quando eu olho para a minha própria vida, as grandes evoluções, os grandes avanços, a minha história de vida, se deram muito mais nas separações do que nas uniões. Estou dizendo do ponto de vista do meu autoconhecimento, né? Isso é mesmo. claro que, me casei, foi maravilhoso, 9 anos casado, tivemos um filho, foi maravilhoso, e lá pelas tantas houve um desencontro.
houve uma tentativa de 2 anos e, por fim, a gente concluiu que era hora de se separar. Foi muito difícil, mas eu cresci muito mais nesse período, desde o momento que houve a percepção de que algo tinha se terminado, e aí a separação, quem faz separação com filho pequeno, ele tinha 1 aninho, 2 aninhos, né? É um parto, e é um parto necessário, né? Para bem de todos, né? Então, essa é a lógica que é um pouco a contralógica, porque, de fato, quando a gente fala da união, a gente muitas vezes está falando em manter algum tipo de lealdade com questões anteriores, né? A questão da família, a questão de que a importância dada pela sociedade à família, que a gente, né, se casa até que a morte nos separe, né? Então, concordo, mas como o Matheus falou, a morte acontece várias vezes aqui na vida, né? Então, tem um amigo meu que falava assim, por exemplo, falava assim, era até um terapeuta, falava assim, eu acredito muito em reencarnação, porque eu já morri, vivi tantas vezes nessa vida, como eu não vou acreditar em reencarnação, né? Então, eu acho que, voltando a falar do trauma, eu acho que também olhar para o trauma, não só como uma coisa difícil e pesada que mas também como uma oportunidade. Faço uma ponte aí com a cultura ancestral indígena, que tem um olhar para o nascimento de uma criança como um pacto ancestral anterior, inclusive aos pais, daquelas 2 famílias ancestrais que encontram aquele pai e aquela mãe como um meio para que aquela criança chegue, para que ela possa viver determinados desafios, determinados problemas, às vezes um parto difícil, às vezes um pai ausente, às vezes fruto de um amor que nem existiu, mas que, enfim, né? Eu sei que, de fato, a gente tende... Esse olhar indígena me ajuda, assim como olhar o conflito como algo positivo, olhar para os traumas também como uma oportunidade de fazer algo que nos faça crescer. E aí, fazendo uma ponte com aquilo tentando dar a minha visão daquilo que o Stephen Hausner disse, né? Que ele falar que o trauma é uma oportunidade para que, pelo menos como eu entendi, né, que a gente trabalhe a autorregulação numa perspectiva que tem que ter um tempo e um espaço interno para que a gente consiga superar isso, né? Então, quando a gente, numa constelação, consegue perceber uma situação que aconteceu, se foi o caso na infância, se foi o caso de aquilo que o Heringer falou do movimento interrompido em relação à mãe ou ao pai, a gente olhar para isso, mas aí, de novo, como o Marco falou dos pequenos passos, não é só olhar, ponto. É olhar demoradamente, olhar, né, demanda um tempo, e aí eu vejo como algumas situações traumáticas, um processo terapêutico de acompanhamento também pode ser muito útil para que aquilo que foi eventualmente vivenciado na constelação, que já estava eventualmente sendo trabalhado num consultório ou não, possa ser trabalhado, possa ser olhado com tempo. Essa coisa de um tempo interno, de você olhar para aquilo e perceber aí qual que é o sentimento. É natural que, uma agressão, meu pai batia na minha mãe, batia em mim também. Tem uma raiva, mas e aí? É só raiva? A gente vê pessoas que às vezes falam disso, que detestam isso, que muitas vezes se casam com pessoas também agressivas. Então, assim, fica de alguma maneira preso aquele evento traumático que eu não quero de jeito nenhum viver uma relação com um homem agressivo, como era o meu pai. O que acontece? Eu vivo isso de novo. Né? Então, esse tempo... E, de novo, o que o Tônio falou, o parto necessário. Eventualmente, o parto, nesse momento, é eu me despedir de um casamento que tinha uma expectativa que fosse algo que não será, porque não vai mudar. Né? Então, de novo, essa despedida, né, essa separação, esse luto, essa morte, ela, de certa forma, ela só vai ser possível se certamente a gente tiver um tempo para vivenciar
tudo que está envolvido com aquele trauma, muitas vezes outros traumas que já aconteceram de novo no casamento e tal, e ao mesmo tempo, em termos do espaço interno, no presente, eu ficar mais atento nas minhas relações, né? Antes de me aproximar de uma pessoa, de aprofundar um relacionamento, ou de reagir de uma forma padronizada, eu também respirar fundo e pensar se não existem opções menos padronizadas e mais criativas. Matheus, meu amigo, passo para ti. Legal, muito bom essa aí. É legal a gente tocando uma bola que vão surgindo diversas coisas, né? E disso tudo que você está dizendo é uma outra percepção assim que eu tenho, é justamente isso, porque o que traumatiza em si não é o acontecimento, mas ele tem um efeito, mas a interpretação que a gente gera a partir do acontecimento é que é o real trauma, a emoção que a gente gera naquele momento. Isso é o que grava dentro da pessoa, né? Então, assim, esses desequilíbrios, né, essas separações, eles fazem crescer mais porque é assim que a gente se movimenta, né? Às vezes as pessoas pensam que só amor constrói, só união e só a luz é que dá certo. Não, é justamente isso. A gente só caminha através do desequilíbrio. Porque se eu estou equilibrado, eu estou parado. Quando eu começo a me desequilibrar, eu busco um novo passo. Porque senão eu vou cair, vou me machucar. E aí eu dou um novo passo. E aí eu busco o equilíbrio de novo. Então, esse movimento de buscar o equilíbrio e buscar e desequilibrar é justamente o que produz o movimento, que produz o crescimento. E esse é o ponto que a gente vai trabalhando com as pessoas, é justamente perceber isso e perceber como é que eu posso usar aquele momento do que aconteceu como uma virtude, uma fonte de força para eu ser. Porque a gente não pode mudar o que aconteceu. A gente não pode mudar a separação, a gente não pode mudar a morte, não. Mas com aquilo que nos restou, aquela divisão que ficou com a gente, o que eu deixo lá, deixo morrer, e o que eu levo comigo como uma pedra preciosa, um aprendizado novo, para que eu não precise repetir coisas do mesmo tipo, eu possa crescer, entende? A gente fala de virtude, né? Vem dessa origem de virtus, de força. Então, usar aquilo como recurso de força. E Matheus Opa, deu uma congeladinha, voltou. Então, é movimentar a pessoa além do trauma. Porque isso é uma das coisas importantes. A gente, na constelação, a gente não faz constelação para olhar para o passado. A gente faz constelação para direcionar a pessoa para o futuro. O que acontece é que a pessoa, para se direcionar para o futuro, algumas vezes ela se sente presa, ou com culpa, ou com raiva, ou ela se sente amarrada naquilo que aconteceu, né? E uma das coisas que eu falo para as pessoas, tem uma frase do Richard Bandler, né, da PNL. O melhor do passado é que ele já passou. É daqui para frente. Então, nós não vamos mudar o que aconteceu lá. E isso é o efeito da culpa do trauma ou da dor do trauma, né? Que é o que é a origem do estresse pós-traumático, né? Do TEPT, né? O transtorno de estresse pós-traumático, ou PTSD, né? Que é Post-Traumatic Stress Disorder. Que a pessoa, de uma certa forma, ela entra num gatilho que ela se coloca no acontecimento e revive aquilo. Algumas vezes ela se desconecta da realidade. E ela gera dentro do corpo dela toda a bioquímica traumática, como se ela vivesse aquilo. Por que ela faz aquilo? Por amor a quem ficou. Por raiva pelo que aconteceu. Por culpa por não poder fazer diferente, uma sensação de impotência. E é justamente buscar essas forças, é fazer a pessoa desenvolver a capacidade dela a criar uma ponte além do trauma. Onde, sim, a cicatriz ficou, mas é para lá que a vida está apontando, é para lá que eu vou. Então, eu acho que é muito interessante a gente, né, que é isso que a gente está fazendo aqui ao longo desse tempo, é isso que é a abordagem na sua essência. É fazer as pessoas crescerem, perceber, puxa, teve uma separação. E aí, tem efeito? Tem efeito. O filho sente, o marido sente, a esposa sente numa separação, sente. Né? Não é só luz, não é só amor. Mas é a partir daquilo lá que nós vamos crescer. E é dando a mão e ficando
juntos de uma forma diferente, porque a vida nos exigiu isso, né? Que a gente vai viver encontrar um novo passo, senão a gente dá de cara no chão, né? Então é isso. O que você acha, Marcão? Ah, maravilha. Enquanto te escutava a ti, Rinaldo, o meu pensamento foi para um lugar que encaixa perfeitamente naquilo que vocês estão a falar. E não é preciso ir muito longe para pensar em trauma, não é? E sobretudo nesta experiência que o Rinaldo falou e no seguimento que tu deste, e encontramos, e certamente vocês encontram também, muitas pessoas que o pai e a mãe se separaram e de alguma maneira houve algum tipo de alienação parental, não é? E isso gera um trauma. Gera um trauma e a criança muitas vezes fica com algum sentimento de culpa, fica a pensar, será que foi por minha causa? Não é? E este sentimento vai de alguma maneira gerar um trauma que mais à frente pode levar então a relações abusivas, como falou o Rinaldo, e de alguma forma ocorreu-me falar nisto porque ter consciência disto enquanto pai, enquanto mãe, permite-me mudar a minha postura, não é? Começando por ter bons pensamentos a respeito do meu parceiro ou da minha parceira. Às vezes, quando há uma separação, há muita dor, não é? E há conflito, discussão. Posso começar eu por ter bons pensamentos a respeito do meu parceiro e da minha parceira. E em que é que isto vai beneficiar? Vai beneficiar o meu filho ou a minha filha. Esses bons pensamentos, ainda que não manifestados externamente, de alguma forma mudam a minha postura e a forma como eu me relaciono com o outro lado da moeda. Para a quem é que isto beneficia? Beneficia o filho, beneficia a filha. Vai fazer com que algum trauma ou algum sentimento de culpa que possa ter ficado, de alguma forma, possa, como um balão que inchou, possa desinflar um pouco, não é? E isto tem um efeito muito benéfico na vida dos nossos filhos, também neste aspecto. É que um filho, e sobretudo nós sabemos que no relacionamento de casal, quando o casal se separa, a ausência que mais comum é a ausência do pai, é o mais comum, não é? E uma mãe que não permita a um filho ter esta proximidade do pai, de alguma maneira, está a retirar-lhe o contacto com aquilo que são os aspectos práticos da vida. E ao fazê-lo, de alguma maneira, retira capacidades, recursos e habilidades ao seu filho, ou seja, não lhe permite tomar contato com esta dimensão daquilo que é a experiência paterna, a presença paterna. Em que é que isto se vai manifestar? Uma criança, um rapaz ou um homem, uma mulher que cresça nesta ausência, quando se coloca ao serviço, quando se propõe a ir para a vida, é muito possível que não tenha sucesso logo de imediato, ou que tenha que passar, que tenha que, de alguma maneira, tropeçar, cair várias vezes para aprender. E cada vez que tropeça, de alguma maneira, frustra-se, passa por uma frustração. E de frustração em frustração, o que é que acontece? Aproxima-se do bem. Então, no fundo, estas frustrações que ocorrem na nossa vida quando nós não temos esta presença masculina que nos possa, de alguma forma, causar as frustrações num ambiente controlado, não é? Para que nós depois possamos, mais tarde, quando vamos para a vida, estar mais bem preparados para lidar com as frustrações e poder, de alguma forma, dirigir-nos para o presente, no fundo, para o aqui e agora, com os olhos no futuro, poder ter mais sucesso naquilo que é o nosso caminho. É claro que se o trauma provém, por exemplo, de um ambiente familiar em que houve muita violência ou em que houve muito conflito, é possível, através desta abordagem da constelação familiar, desta abordagem mais direcionada para a experiência somática, criar um lugar de segurança para a pessoa que está ali connosco e que lhe permita olhar para aquilo que tanto dói, que aqui um dos nossos
um dos nossos participantes perguntava a ver se eu consigo descobrir até onde vale ir para não enfrentar um trauma, não é? Dizia-nos a Viviane Oliveira, até onde vale ir para não enfrentar um trauma. Então, muitas vezes, o que é que acontece? A dor é tanta que nós não queremos olhar para lá, como já o Rinaldo falou no início, não é? Então, nós, com esta abordagem, procuramos criar um lugar de segurança para que o nosso cliente possa olhar para lá desde um lugar de segurança e possa ele próprio empoderar-se e conseguir, olhando para aquilo que lhe causa a dor, de alguma forma poder dizer assim, sim, eu passei por isto, mas sobrevivi. E estou aqui e agora. E esse é um grande passo. É claro que passinhos de bebê é um grande primeiro passo para poder, não, porque o trauma nunca se esquece, não é? Ele nunca desaparece totalmente, mas para poder dar-lhe um novo significado e poder viver uma vida mais plena. Não vale a pena pensar, eu vou passar por uma experiência destas e o facilitador ou o terapeuta vai me ajudar e eu vou esquecer isso. Isso não existe, não é? Então, o que nós vamos poder fazer é, com o auxílio daquela pessoa, poder olhar para aquilo que tanto nos dói, de alguma forma dar-lhe um outro significado dentro de mim e poder ir para a vida, então, sabendo que vou ter frustrações, claro que sim, vou ter frustrações, mas vou conseguir lidar com elas de uma forma mais que me fortalece mais. Chute para o meu amigo Rinaldo. Boa. Matar no peito aqui, a bola, botar no chão. Maravilha. Eu acho que essa faz parte do nosso tema superação, né? E estava falando lá com o mediador, essa coisa do caminho do meio, das soluções criativas, mas eu queria aqui, eu não posso deixar de pontuar que muitas das vezes a única maneira que a criatura, que a pessoa humana, e eu em várias situações onde eu me vi ali muito incomodado com as situações repetitivas, por exemplo, em relação a cobranças com meus pais, ou mesmo na separação, o que me deu energia suficiente para fazer um movimento de despedida não foram bons fluidos, foi a raiva. Foi aquela coisa de viver ali uma situação, de tentar recuperar, de tentar explicar, de tentar mostrar que o meu desejo não estava sendo visto e, de uma maneira, depois de várias tentativas, a sensação que eu tinha que eu não era, de fato, percebido na minha intenção, no meu desejo, né, em querer abandonar aquele emprego que todo mundo gostava, mas que eu não era feliz, né? Então, a primeira coisa que muitas vezes é necessário de pontuar é isso, é que para a gente sair, muitas vezes, fazer um luto para se despedir de um parto necessário, muitas vezes é com dor e com raiva. E depois, mais na frente, a gente busca uma situação intermediária. Eu acho que esse é um ponto que eu queria colocar para não ficar também uma situação meio idealizada, de eu olhar para as coisas e me despedir, e, na verdade, nem sempre, na prática, isso funciona bem. O Matheus falou aí do transtorno pós-traumático complexo, não sei se é disso que você estava falando, Matheus, que eu também tenho acompanhado, lido algumas coisas aí, o Marco falou, e aí a gente começar a entrar também num tema que eu fiz questão de colocar aqui, que é o trauma coletivo, né? O Marco falou da guerra, né? A gente no Brasil não viveu esse tipo de guerra, vivemos outras guerras aqui no Brasil que morre gente, né, numa frequência enorme, principalmente em áreas mais carentes, mas na Europa vocês viveram isso, e nós no Brasil temos descendentes, muitas vezes, que viveram a guerra, e eu estava observando, em primeiro lugar, como esse momento atual de muita intolerância nas pessoas, de muita raiva nas pessoas, aqui no Brasil, isso se expressa muito na própria eleição que tivemos recentemente, né? O país dividido ao meio, uns são Flamengo, outros são Fluminense, mas de uma maneira geral, com muita animosidade, muita dificuldade. Pois é, eu sou galo, né? Então vai ser Atlético e Cruzeiro, mas enfim, né? Com muita dificuldade de respeitar o ponto de vista do outro. E eu coloco isso, né,
vendo pessoas do meu campo com muita intolerância também com pessoas que estão do outro campo. Então, e aí eu trabalho nas favelas, e esse ano, principalmente depois da pandemia, o tema muito forte era de um excesso de violência na sala de aula, dos conflitos sendo resolvidos com muita violência, né? E aí eu comecei a ver o que está por trás dessa violência, né? O que está por... E aí me veio essa coisa de que talvez a forma, principalmente no mundo inteiro, mas no Brasil em particular, onde a gente teve uma situação de quase 700 mil mortos, onde a gente teve muitas vezes um Estado, um governo que não conseguiu dar uma resposta da maneira como se esperava, trazendo as vacinas no tempo necessário, e muitas mortes, e as pessoas sem poder ir aos cemitérios para frequentar isso. Curiosamente, assim, né, me parece que talvez o que pode estar por trás dessa raiva que hoje acontece também na Europa, nessa questão da Rússia, se é a favor do presidente da Rússia, se é contra o presidente da Rússia e a favor do presidente da Ucrânia, mas é que talvez o mundo inteiro passou por uma situação de um trauma coletivo muito forte, um medo de morrer, que independente da faixa social, independente se mora no Alto da Vieira Solta, numa favela, todo mundo teve muito medo de morrer, e talvez a forma como todos nós conseguimos superar isso foi, de certa forma, deixando de olhar para esse trauma, deixando de olhar para esse medo da morte, deixando de viver, porque eu não perdi ninguém próximo de mim, mas eu vi tanta gente perdendo pessoas na hora que eu ligava a televisão. Então, assim, né, a gente, de alguma maneira, e aí eu retomo essa coisa que eu te falei, Matheus, do transtorno de trauma complexo. Estava vendo uns estudos dos Estados Unidos com soldados americanos que foram nas guerras lá do Oriente Médio e que voltaram, que depois de viver um medo de morrer, e é o estresse pós-traumático prolongado, aquela pessoa que vive sob o risco de morrer, mas não é um sequestro relâmpago, uma entrada no banco que você tem um trauma, mas é um trauma passageiro, é um trauma que dura dias, dura semanas, dura meses, dura anos. E esses soldados vieram, depois de um certo tempo nos Estados Unidos, eles é como se esquecessem daquilo que eles viveram, daquele risco da morte que eles viveram, e eles não se lembram, não davam muita importância para isso. Se você perguntasse, eles até falaram, mas era uma coisa, isso faz parte da guerra. Por outro lado, eram pessoas que desenvolveram sintomas de depressão forte, de suicídio forte, de uma intolerância muito forte. Alguns desses saíam com arma um determinado dia, saíam matando um tantão de gente. Então, o que eu acho é que é uma oportunidade para a gente também pensar junto até que ponto o Covid, e eu tenho feito esse trabalho nas escolas, no sentido de, se isso faz algum sentido, se muito dessa violência, no meu caso ali, naquele ambiente que eu conduzo de algumas oficinas de mediação sistêmica com alguns alunos, né, o que eu posso fazer para amenizar essa violência? E o que eu tenho tentado, com bons resultados, principalmente na hora que você abre um espaço protegido para as pessoas falarem da morte da sua avó, da morte do seu irmão na favela, isso é muito forte, porque na favela não teve, ninguém parou de trabalhar, todo mundo teve que ir para o supermercado segunda a segunda, porque alguém tinha que botar comida na prateleira. Então, as próprias crianças, quando elas começaram a falar daquela pessoa que perdeu, que não pôde enterrar, e choraram, então, aquilo entrou num ambiente de escuta respeitosa, e outros, aquele que batia em todo mundo, relatou a situação do irmão, que muito antes da pandemia, quando ele estava na barriga da mãe, caiu da laje e morreu. E aquilo foi criando um ambiente de escuta mútua, um ambiente para as pessoas poderem falar daquilo que estava preso, né? Quando a gente fala do trauma, aquilo que está congelado, né? A gente poder abrir algum espaço para que essas pessoas possam olhar para esse lugar da dor, olhar para esse lugar do medo da morte, e para todos nós o Covid é algo ainda muito recente, e a gente poder ter uma escuta que também seja coletiva. Que eu acho que é interessante a escuta individual com o terapeuta, mas como foi um trauma coletivo, talvez essa escuta coletiva tenha um efeito. Em São Paulo foi feita uma manifestação na Paulista,
num domingo desses, onde eles fizeram um painel ali na Paulista, onde todo mundo podia deixar um coração e uma mensagem para aquela pessoa que morreu durante o Covid, e vários parentes ali, todos podendo muitas vezes lembrar, porque muitas vezes as pessoas nem lembram mais, já estão ali procurando emprego, já estão ali no seu dia a dia. Então, enfim, queria só trazer para o tema essa coisa do trauma coletivo que Marco falou e como a gente pode pensar junto de olhar, de criar espaço interno para olhar para o que foi, para nos dar força para caminhar para o que possa vir a ser de uma maneira, né, com os pés no chão. Legal. Muito forte isso. Tem algumas coisas que eu acho possíveis de serem feitas e, assim, mais uma vez, né, do que você está falando, você vê como que, no fundo, o trauma se trata dessa experiência em relação à morte. É que a gente começou lá no início, né? Você vê como isso está relacionado. Isso é descrito, né? Uma coisa é quando a pessoa busca a gente e o trauma já aconteceu. E aí a gente usa isso que a gente estava falando. Quando o trauma está acontecendo, muitas vezes é preciso, né? Ou é muito recente, a utilização da raiva é fundamental. É fundamental. Na medicina tradicional chinesa, a raiva em si, ela consome a energia. Mas a raiva equilibrada, ela se transforma em coragem. Esse é um termo deles, tá? É a coragem, é a raiva. É a raiva que põe limite, ou é a raiva que rompe o limite. Às vezes, né, a gente está num mundo que se fala muito da não violência, né, uma linguagem não violenta, e isso é fundamental, muito legal para mediação e tudo. Porém, a raiva tem o seu lugar, porque ela é uma emoção básica do corpo. Ela é uma resposta básica do nosso corpo. Não tem como a gente tirar isso da gente. A gente pode mudar o que a gente faz com ela, mais uma vez, né? Dependendo da nossa postura, a gente muda o que a gente faz. Mas ela é uma resposta biológica. E ela tem a função, muitas vezes, disso. Dá um não. Chega. Para. Acabou. Eu vou embora. E às vezes é isso que é necessário para acabar o trauma. Às vezes é isso que é necessário para dar um para numa violência acontecendo. Às vezes a pessoa precisa se defender com a própria violência. Isso quer dizer que não vai acontecer trauma? Não. Quer dizer que a pessoa vai sair numa boa? Não, mas às vezes é o que ela precisa, é o que ela tem de recurso para se livrar, para que aquele trauma não continue. Porque a profundidade do trauma depende da contundência e da frequência, da força com que ele acontece e da frequência com que ele está acontecendo. Porque às vezes é uma coisa leve, mas a pessoa está lá 10 anos com aquilo lá. Ela muda, inclusive, a noção, a relação dela com a missão, com Deus. Porque isso vai penetrando dentro dos níveis neurológicos de aprendizado da pessoa. Então, isso é muito importante você falar. Não é uma coisa ruim. E às vezes as pessoas precisam ter espaço para expressar isso. Porque às vezes, né, nós vivemos num tempo que é ruim ser agressivo. Tem momentos em que a pessoa precisa para dar um não. E eu imagino que vocês viram, por exemplo, o Bert, ele não era agressivo assim, mas às vezes ele dava um não para a pessoa, que é um não tão firme que gerava um campo assim que a pessoa se recolhia. Entendeu? Isso é coragem. Isso é a raiva equilibrada. Então é uma coisa muito importante. Gostei mesmo de ouvir a respeito disso. Acho que vale a pena ressaltar. E a respeito dos traumas coletivos, ainda tem um trauma que eu gosto dessas categorias do Bert, né? Aí tem uma coisa que o Bert fala assim, do trauma individual, o trauma coletivo e o trauma imposto pelo destino. Então, por exemplo, o Covid, ele é um trauma imposto pelo destino. As pessoas lutaram da maneira como puderam para passar através dessa onda, vamos chamar assim, né? Uma onda, mas foi algo muito sério. Então, foi maior do que as pessoas. Isso traumatizou coletivamente as pessoas. As guerras traumatizam coletivamente. E aí a gente vê o quanto que, dependendo da sua história, dependendo daquilo que você traz com você, de quem você é, você muda a interpretação que tem do trauma e leva a vida de uma forma diferente. Mas tem pessoas que, quando elas se
presenciaram a morte acontecendo diante dos próprios olhos, isso foi muito difícil. E nós já começamos a sentir o efeito disso na saúde mental das pessoas, né? A gente começou a perceber isso porque as pessoas se sentiram, o Covid está chegando. Será que sou eu que vou morrer? Eu levantei a mão aquela hora assim, porque a minha avó faleceu com Covid, sabe? E conheço, eu trabalho em UTI, e eu trabalho com um ECMO, que é um aparelho que funciona como pulmão artificial. Aquele ator Paulo Gustavo morreu com um ECMO. Então eu trabalhei nas UTIs na linha de frente, vi pessoas morrendo na minha frente. Isso faz parte do meu trabalho. Então por isso que eu tenho essa relação com esse assunto, né? Porque eu trabalho com a linha da vida e morte dos pacientes. E o que a gente pode fazer com isso, que eu acho que é uma coisa interessante, né? Essa coisa do trauma coletivo. É justamente produzir essa capacidade nas pessoas de a morte acontece. E o que é que nós fazemos com a morte? E o que é a base do trabalho das constelações? É ampliar o olhar. Seja no medo de de entrar num elevador, por exemplo, em que a pessoa... O que se trata o medo de entrar no elevador? O medo de morrer. Ela não sabe de onde vem, mas é o medo de morrer. Se é uma doença, é o medo da morte para muitas pessoas. Então é ampliar o olhar e perceber que sim, a vida está acontecendo. E dentro da vida tem a morte. E tem essas pequenas separações, as separações do casal, por exemplo, são essas pequenas dores que vão nos preparando o nosso coração para essas grandes separações que estão acontecendo. Porque um dia alguém vai morrer. Eu vou morrer. Se Deus quiser, daqui pelo menos uns 70 anos aí, que eu vou até 120. Entende? Mas é perceber isso, assim, que uma coisa que uma vez eu ouvi da Mimansa, que a vida se alimenta da morte. E que a morte está presente. A morte não é o inimigo e ela não é o oposto da vida. O oposto da morte é o nascimento. E a vida acontece e ela nos atravessa. Ela vem de outra dimensão. Atravessou nossos ancestrais. Nos atravessa e continuará. E nós apenas emergimos e submergimos e contribuímos para esse acontecimento. Então é um caminho de amplitude, de perceber, sim, nós ficamos aqui. E aí? O que nós vamos fazer com isso? Né? Por exemplo, lá nos morros. Seu amigo morreu. E você? Você está vivo. Porque esse é um efeito que o Bert percebeu, né? Principalmente nas pessoas que passaram por guerras, né? Que desenvolvem depressão e outras doenças, né? Ansiedades, ou entram no estresse pós-traumático, né? Nesses estados, é que, no fundo, a pessoa sente uma atração por aqueles que foram também. Por que eu fui escolhido para ficar e eles foram? Eu quero ir também. Mas é justamente falar, meu amigo, você ficou. Faça valer essa oportunidade como uma joia preciosa que você carrega por os seus amigos que não puderam seguir em frente. E se vocês estão aqui, existe um motivo. Vamos junto encontrar o sentido para onde é que nós vamos trilhar para que a gente faça disso aqui uma experiência o mais maravilhosa possível. Então, esse é meu pensamento a respeito do trauma, né? Trazer junto as pessoas para a gente encontrar um sentido, porque a vida continuará. E uma vez que a gente se sintoniza na força da vida, a gente ganha força e brilho. E aqueles que morreram passam a viver dentro de nós. E nós formamos uma comunidade de vida, não uma comunidade de destino, uma comunidade de vida, onde não foi em vão que eles passaram. Eu fiquei e eu faço algo com isso, né? É isso. Olha lá, Marcão, é contigo. Muito boa a tua fala, Mateus. Faz-me lembrar quando o Berto perguntava: e agora? O que é que tu vais fazer? Não é? E ele era muito duro, pelo menos nas experiências que eu tive com ele, ele sempre foi muito duro. Mas ele teve a dureza que eu precisava, não é? E que as pessoas que estavam ali à volta naquele momento precisavam. Tu falaste na morte, que a morte... eu vejo a morte como uma amiga. Não é? A morte é uma amiga. Uma amiga que todos os dias, de manhã, quando eu acordo, ela bate assim no meu ombro
E ela assim, muito tranquilamente diz-me, ainda não é hoje. Né? No outro dia, quando eu volto a acordar, ela toca assim no meu ombro, neste ou neste, tanto faz, e ela fala, ainda não é hoje, mas um dia ela vai tocar no meu ombro e ela vai dizer, é hoje. E então estas pequenas frustrações que nós vamos vivendo, não é? Como tu comentaste, vão nos preparando para isso. E correndo o risco, vou correr o risco de aprofundar um pouco para um aspecto que nós ainda não tocamos, é que quando a correria do dia a dia e desta vida que nós vivemos não nos permite olhar para os traumas e nos faz seguir em frente, ignorando um pouco aquilo que ficou lá, não é? Esta informação ela vai ficando gravada na nossa memória genética e é muito possível que ela passe para outra geração. É muito possível que ela passe para outra geração. E então, por vezes, também surgem pessoas que vêm e que têm estes traumas que não são fruto das experiências da sua própria vida. São fruto das experiências dos seus antepassados. E estas experiências, e nós já vamos sabendo, não é? Através da epigenética, através da física quântica, que já se consegue provar que há sentimentos e emoções que passam de uma geração para outra. Não é? Então, correndo o risco de entrar aqui num campo um bocadinho mais, quer dizer, menos tangível, não é? Menos tangível, também trazer essa percepção, também trazer essa consciência, que também, tendo consciência disto, torna-se parte de mim. Nós falávamos agora de destino, não é? É curioso que nós passamos por uma pandemia exatamente 100 anos depois da anterior pandemia. O que é que será que ficou na memória eterna, gravado na memória eterna, que faz com que 100 anos depois nós voltamos a viver uma onda parecida? Não é? Claro que há 100 anos atrás era uma doença diferente, agora provocada por outro vírus, agora foi provocada por um vírus que nós nos habituamos a chamar Covid-19, não é? Porque o vírus Covid, há muitos vírus Covid, não foi só em 2019 que ele surgiu, não é? Foi batizado assim. Mas então, será que vale a pena eu ter consciência disto e pensar, não, eu vou olhar para aquilo que me toca, eu vou olhar para aquilo que me dói e eu vou procurar fazer aquilo como o Berto perguntava, o que é que eu vou fazer agora? Tendo consciência, o que é que eu faço agora? Então, eu acho que já estamos perto de 1 hora, Rinaldo, eu não sei se vai terminar, eu não me recordo já se o Instagram tem este filtro dos 60 minutos ou se podemos continuar. Podemos continuar, sim. Então, trazer também esta noção, saber que a morte ela é uma amiga. Ela é uma amiga que todos os dias toca no meu ombro e diz, ainda tens mais um dia. E pedir ao meu Deus que Ele me permita viver muitos dias, né? Para ver os meus filhos crescer ainda tenho 2 que preciso de fazer avançar na faculdade. Né? Então, e agradecer a essa amiga por ela me dar mais um dia, porque nós não sabemos, como vocês falaram, quando é que vai chegar o momento. Então, se eu me preparo para esse momento, vivendo estas frustrações como uma aprendizagem, torna-se mais fácil viver o presente e olhar para o futuro, deixando aqui um bocadinho este perfume a este aspecto mais transgeracional daquilo que são os traumas para os quais nós não olhamos, se eu posso dizer assim. E chuto para o meu amigo Rinaldo. Fico pensando que experiência rica para o Matheus, que está trabalhando ali numa unidade de emergência, ter esse olhar sistêmico com mais uma ferramenta, né? E realmente é muito maravilhoso. Eu me lembro que no Dia de Mortos eu fiz um post baseado numa fala tua que era muito legal, porque falava disso, né? O médico falou assim, bom, a doença, dependendo da doença, um câncer, é a morte olhando para a gente, ou pelo menos batendo a porta. Eu posso correr dela, tomar remédio, olhar para todos os lugares, menos para ela.
não vai adiantar. Ela está ali. Então, talvez, e esse é o olhar, né, sistêmico para a doença, para o sintoma, ela está ali para ser olhada, né? Porque se eu consigo olhar para o câncer, olhar para uma doença grave, e ter essa coragem, e ter um olhar também de humildade, é muito bacana essa ideia de que se não está na hora ainda, a morte me ensina o caminho da vida. E, né, que é aquilo que o Tony falou no início, né? Quais são os partos necessários que essa morte me convida a fazer? Quais são os hábitos que eu tenho que mudar, porque possivelmente eu estou contribuindo com a chegada desse sintoma, dessa doença. Então, muitas vezes, se eu tenho esse olhar corajoso, e se eu me movimento, se eu tomo novas atitudes, é a morte que me mostra o caminho da vida, né? Eu acho isso maravilhoso, e para mim, na experiência com o Bert, conviver com ele em alguns seminários, é de ter esse olhar do não julgamento com a morte, do não julgamento com o perpetrador, com aquele que agride, com aquele que... O não julgamento não quer dizer que a gente, né, se tem um pai que agride a mãe, não é que ele deva ser perdoado, muito pelo contrário, ele tem que arcar com todas as consequências daquilo que ele fez. E eu acho que, quando a gente volta para o Covid aqui, eu espero que em algum momento haja uma avaliação franca de negligências que foram feitas, porque talvez seja importante para o país, enquanto sociedade, que essas pessoas olhem também para aquilo que foi feito de errado e arquem com as consequências daquilo que foi feito. Mas não adianta a gente ficar também só atacando o perpetrador, atacando aquele político da vez, achando que ele foi... Não, eu acho que é assim, né? No que a gente está hoje em dia, é aquela postura de uma concordância ativa, né? Onde eu concordo com o destino, eu concordo com o que houve. Não adianta voltar atrás naquelas mortes, mas que aquilo ali me faça movimentar no sentido de que isso não possa acontecer de novo e de que a gente, enquanto sociedade, olhe para esse passado, tenha memória disso e que haja um espaço de memória coletiva para que aquelas mortes todas possam ser vividas, possam ser choradas por nós enquanto sociedade, né? E eu queria só, sempre que a gente fala do Bert, sempre que a gente fala desse suporte que a gente traz da psicologia e da filosofia europeia, eu sempre busco fazer um contraponto com a nossa psicologia ancestral brasileira, de fundo africano, parte dele, de fundo indígena, parte dele, né? Que é uma questão que eu também me pergunto, né? Os índios também têm essa coisa que o Matheus falou, que eles têm os seus rituais de morte, onde se chora muito. E se uma pessoa, na hora... Ele, quando está vivo, ele quer que tenham pessoas chorando no enterro dele, porque ele pensa, o Schopenhauer fala disso. Poxa, se eu morrer e ninguém chorar para mim, é porque eu não fiz nada que presta nessa vida. Então, eles têm por hábito esse ritual do choro compulsivo, mas eles também têm a consciência de que o mundo dos mortos atrai os vivos. Eles têm um tempo para isso, e num certo momento eles separam um pouco isso para que as pessoas possam se conectar com a vida. Porque eles, segundo essa abordagem indígena, existe uma força ali de atração que tem que ser levada em conta. E eles, com seus xamãs, com as suas bebidas, né, que ampliam essa consciência, eu vejo muito como, inclusive, a psiquiatria hoje, as universidades israelenses, americanas, europeias, estão avançando muito no uso de plantas medicinais brasileiras, como a ayahuasca, ou mesmo psicotrópicos, no tratamento de doenças de fundo psiquiátrico, que é, de alguma forma, voltando para essa sabedoria ancestral indígena que nós temos aqui, né? Que eu acho que é maravilhoso a gente... Não precisamos de excluir os avanços da psicologia sistêmica, da psicanálise, da terapia haitiana e de todos os outros. Não precisamos de
de abandonar nada, mas por que não a gente olhar para essa sabedoria ancestral indígena e ver como eles tratam o seu trauma a partir de uma reconexão daquele indivíduo? Uma reconexão, muitas vezes, em relação à natureza. Eles têm os seus rituais que estão ali em relação à floresta, em relação ao campo, em relação, né, muitas vezes, utilizando de tambores, utilizando de danças, utilizando... Por que não a gente também fazer desses rituais como novas ferramentas para tratar traumas individuais ou coletivos? Isso que o Marco falou dos traumas transgeracionais, os índios têm essa perspectiva, né? Essa ideia de que a gente está aqui, o propósito da gente não é ficar rico, comprar um apartamento novo, não. O propósito da gente tem a ver com essas questões ancestrais que nos trouxeram aqui para esses traumas de gestação, para aquela mãe, para que a gente, a partir daí, pudesse entender que talvez a gente ressignificar esse trauma é algo que está esperando ser feito por muitas outras gerações, e aí, se a gente consegue um pouquinho avançar, a gente também, a gente faz a alegria de muitos outros, como o Matheus fala, que possam estar juntos e presentes no nosso futuro conosco, porque eles eventualmente estão vendo alguém ali que veio depois viver isso. Tantas coisas, passo a palavra aí, porque é muito bacana a gente fazer esse bate-bola e vão vindo coisas assim, né, que vão se trazer. Temos 1 hora e pouquinho, mas a gente pode aqui fazer mais uma rodada. Eu, por mim, acho ótimo. Não sei como é que está o Matheus aí de tempo, mas passo a palavra para o Matheus aí, vamos juntos. Das culturas indígenas. O que vocês acham? Quanto tempo mais a gente... Eu acho que pode ser mais essa daqui. Chegando em vocês, você fecha. Uma rodada? O que vocês acham? E a gente marca outra. Isso, né? Acho boa. Eu acho uma boa. Para não cansar também os ouvintes. E tem, dentro disso, Reinaldo, eu acho interessante, né? Porque é isso, cada povo encontra seu jeito de dar o segmento para a vida. E a gente vê o quanto, né? Eu uso isso e já existiu mais isso nas constelações, nas clássicas, né? A gente usa rituais, são fundamentais, porque os rituais criam significados e muitas vezes precisam dar significados para que haja um movimento de consciência. Como assim, né? Porque parece um negócio meio abstrato demais falar uma coisa dessa, mas é tipo assim, através de um velório, por exemplo, se chora, se dá um significado de se lembrar da importância daquela pessoa na nossa vida. E se cria um momento de despedida, né? Existem, aí os povos indígenas têm diversos rituais, porque é o que eles mais tinham como recursos, aliados ao reconhecimento do trabalho da natureza dentro das pessoas. Eu acho que esse é um caminho fundamental, eu falo muito disso, eu gosto de trazer isso no meu trabalho. A reconexão com a natureza. Uma vez eu ouvi da Sophie Hellinger isso, eu achei tão legal. Ela disse assim, ela falou para mim isso, para mim meu pai estava junto e o Sami também. Ela disse assim, eu percebo que a natureza são os pais e os pais são a natureza. Quem não respeita a natureza não respeita os pais. Quem não respeita os pais não respeita a natureza. E é muito interessante a gente estudar e pensar nisso para perceber que não tem como nós sairmos, desatrelarmos e desconectarmos da natureza. Nós somos filhos da natureza, né? É isso que os índios traziam tão bem. Nós somos filhos da natureza. E toda vez que a gente se desconecta e quer se apartar da natureza, isso tem efeitos drásticos na saúde da sociedade, na saúde das pessoas como um todo. E quando a gente vai se reconectando à natureza, e a gente indica isso para clientes, né? Sai, pisa no chão, toca nas plantas. Podemos gerar explicações de física quântica, de significados, de hipnose, pode dar significado que quiser, mas o efeito é notável. As pessoas, quando entram em sintonia com a natureza, se conectam com algo de si, da natureza de si mesmo. Então a gente cria rituais e usa isso
como maneiras de reconectar a essência da vida, que é a conexão com o parto original, que é a nossa mãe natureza. Eu acho que isso é uma coisa legal. Então, essas são minhas palavras aí, e acho que é um assunto que a gente pode. Pensei aqui durante, inclusive, pô, isso aqui dá um podcast, cara. A gente ficar aí, ó. É muito legal mesmo. Vocês são figuras muito especiais, então, muito grato mesmo. Muito obrigado, Matheus. Esta conexão que tu fizeste com a natureza, é curioso o momento que vivemos no planeta, não é? Um momento com tantas alterações climáticas, com problemas de poluição por todo lado, né? Como é que tantos de nós estão a tratar os seus pais neste momento? E o planeta mostra-nos isso, né? Refletimos sobre ele aquilo que é a nossa... Não digo especificamente cada um de nós, cada um tem a sua experiência, mas diria que uma grande parte, se calhar, está a olhar para esta dimensão da nossa vida de uma forma que se pode ligar com este comentário que tu fizeste agora e que a Sofia falou, né? É muito interessante, e já vou encaminhando se calhar para a última intervenção da minha parte. É muito interessante olhar para este aspecto da nossa existência, da nossa vida e do respeito que nós temos por tudo o que nos rodeia, com a conexão que tem com a nossa origem, né? E Bert falava, só voltando aqui um pouco atrás, o Reinaldo já me ouviu dizer isto, mas há alguns anos atrás, num seminário em Espanha, Bert, na altura, comentou muito durante esse seminário, falou muito sobre a vida e sobre a morte. Só fazendo aqui um pequeno parênteses. E um companheiro que estava na plateia, num determinado momento que ele abriu para perguntas, esse companheiro levantou a mão, ele deram-lhe a oportunidade de fazer a pergunta, e ele falou, o senhor fala muito que a vida e a morte são a mesma coisa. Eu não entendo bem. O senhor podia falar um pouco mais sobre isso? E o Bert refletiu, não é? Com aquela forma de estar dele muito, muito tranquila, muito serena, e ele pegou no microfone e falou assim, eu vou fazer uma demonstração. E este workshop estava a decorrer numa cidade que fica entre a fronteira de Portugal e Madrid, portanto chama-se Ávila. Ávila tem uma padroeira que é Santa Teresa. E Bert falou, nós estamos em Ávila, não é? Então eu quero uma representante para Santa Teresa de Ávila. E eu quero uma mulher para representar Santa Teresa de Ávila. Então várias mulheres levantaram a mão, não é? O processo que tu já conheces, não é? Que ele utilizava. Várias mulheres levantaram a mão e uma foi escolhida e aproximou-se, subiu ao palco e ele disse-lhe, coloca-te aí. Ela colocou-se no lugar que ele falou e esta mulher era uma mulher jovem que trazia um vestido longo, um vestido claro, cores claras, longo, quase parecia um véu o vestido dela. E ela ficou uns momentos parada e a partir de uma certa altura começou a movimentar-se para um lado do palco, depois para o outro, como se bailasse, como se estivesse num bailado, com um ar muito feliz, muito alegre, um grande sorriso. E movimentava-se para um lado e para o outro. O Berto permitiu isto durante algum tempo e depois de uns 4, 5 minutos, pareceu muito mais, na verdade pareceu muito mais. Ele pegou no microfone e perguntou-nos a todos, ela está morta? Caraca. E assim ficou, assim concluiu. Então, para mim, o que me tocou a aprendizagem é que o véu entre a vida e a morte ele é muito fino. E nós, se conseguirmos olhar para estas dimensões da nossa existência desta maneira, eu não sei se transmiti a mensagem bem, como ele transmitiu, mas desta maneira fica mais fácil, fica mais leve, não é? Fica mais leve. E fazendo aqui o gancho com aquilo que tu falaste da natureza e da forma como nós estamos a tratar o nosso planeta, de alguma forma, Berto falava nisso, as coisas seguem o caminho que têm que seguir, não é? E o nosso destino nós não vamos poder fugir dele. Então, dizer o quê?
em jeito de encerramento da minha parte, dizer que vamos tratar melhor os nossos pais, vamos fazer por eles tudo o que for possível, tudo o que estiver ao nosso alcance, e deixar que isso se reflita na forma como olhamos para o nosso planeta e como tratamos dele, não é? Aqui em Portugal, neste momento, estamos a passar por um evento meteorológico que os cientistas chamam de rio meteorológico. Passamos por um período de seca muito prolongado e neste momento está a chover tanto que as cidades não têm sistemas de drenagem que suportem tanta água. Neste momento há cheias por todo lado e isto é um reflexo, não é? Então, as nossas atitudes estão a virar-se contra nós. Vamos, se calhar, mudar, olhar para elas e mudá-las um pouco, não é? E deixar que isso se reflita no nosso ambiente, ao nosso redor. Chuto para o meu amigo Reinaldo, para ele fazer o encerramento. Obrigado. Alegria, gente. Poxa, fico muito feliz. Uma boa forma de terminar o nosso ano, né? Adorei essa imagem que o Matheus comentou a partir da Sofia, né? De que os nossos pais são a natureza são nossos pais, né? É bonito isso, são as nossas raízes, a nossa identidade, algo tão necessário em momentos traumáticos, a gente olhar para aquilo que nos assusta, para aquilo que nos aproxima da morte e identificar ali o que é a nossa identidade, né? E como isso é desafiador, porque a gente sabe que essa identidade, ela se dá a partir das raízes, que são os nossos pais, que vêm com seus valores, mas que a nossa identidade também é mais do que os nossos pais. A nossa identidade, por vezes, passa por a gente, de novo, a gente se separar dos nossos pais, a gente necessariamente fazer partos, e aí eu volto para um conceito muito forte indígena, que é da comunidade. A gente tem, claro, a comunidade primordial é a nossa família, os valores que estão junto da gente desde sempre, desde antes. Mas como também é rico a gente identificar muitas vezes comunidades fora da nossa família, comunidades de afinidade, e a gente poder migrar para esses valores que são diferentes da nossa família, sem deixar de honrar aqueles valores que naquele momento já não são os valores que a gente acredita, né? Isso é o que faz a vida e os problemas e os desafios, faz a vida ser tão bacana de ser vivida, e a gente humildemente está aqui descobrindo coisas e aprendendo com vocês, aprendendo com as perguntas que as pessoas colocaram aqui. Minha parte é só agradecer aí a todo mundo que passou por aqui, a todo mundo que vai assistir ainda. Eu vou passar depois também o MP4 para vocês publicarem diretamente lá nos perfis de vocês. Mas, muitíssimo obrigado. Vou encerrar por aqui. Um forte abraço aí. Quer falar mais alguma coisa, Matheus? Que tenhamos outras. Poxa, não tem um gostinho que quero mais? Vamos pensar num podcast à distância aí. Eita, vamos nessa. Projeto 2023. Eu acho que vale. Meus queridos, o meu coração está cheio de alegria por esta partilha convosco. Verdadeiro, do fundo do meu coração agradeço ao Reinaldo e ao Mateus por tanto que aprendi com vocês hoje, e este é o bonito destes encontros, é que, na verdade, eu ganho mais do que contribuo, mas acabamos por estar equilibrados nesta troca. Muito obrigado. Você nos deu um presentão. Certeza. Tchau, gente. Valeu, um abraço. Um abraço, vou desligar aqui. Tchau. Valeu, obrigado. Valeu, Rinaldo. Obrigado.